Pessoal, tudo bem? Eu espero que vocês estejam muito bem do lado daí. Eu sou Simone da Sinari Cardoso e aqui na internet eu tenho ensinado advogados e advogadas a serem experts, verdadeiramente especialistas nessa zona intermediária da proteção patrimônio, família e empresa. E hoje eu vim aqui para compartilhar um pouquinho da minha história com vocês e de repente, quem sabe, algum de vocês aí se sente inspirado a tomar decisões com bastante impacto na sua vida, né? Talvez alguém já tenha passado por algumas questões similares a que eu passei, talvez alguém tenha aí passado por alguma situação também daquelas dos perrengues que a gente passa aí na vida, né? Então eu vim aqui contar um pouquinho de onde que eu vim, como é que eu vim parar aqui nesse lugar, né? Na internet, fazendo isso, enfim, e trabalhando com esse tema que é tão pouco comum. Eu vou contar para vocês, eu vou dizer quem eu sou hoje, depois eu vou voltar um pouquinho na história. Hoje, gente, eu sou servidora pública federal. Eu sou professora na Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Lá eu trabalho com o direito civil e esse não é o meu primeiro concurso. O primeiro concurso que eu fiz para docente foi na Universidade Federal de Pelotas, que é uma cidade aqui no interior do Rio Grande do Sul, e é uma cidade que eu tenho muitíssimo carinho, e quem é do interior sabe que as coisas funcionam um pouco diferentes, né? Eu sou de Porto Alegre, mas eu fiz esse concurso lá e fiquei lá por um tempo. E foi bastante importante eu ter vivido essa experiência aí do interior. Mas antes de ser essa Simone, que é a professora universitária, que tem orientandos aí de graduação, de mestrado, e tem até doutorandos, né? E pessoas aí que já são mestres, eu posso dizer para vocês que tinha uma jovem super entusiasta do direito e muito crente assim das soluções possíveis perante o Poder Judiciário, que começou a cursar o curso de Direito. E junto com esse curso de Direito, fez o curso de Pedagogia na Federal e cursou o curso de Direito na PUC. Então, era um curso pago. E uma jovem que tinha que trabalhar para poder pagar, então, o seu curso, né? E eu sempre trabalhei, passei a faculdade inteira, os dois cursos trabalhando, não formei na pedagogia, infelizmente, mas é um curso que eu tenho extremo apreço e aquilo que eu aprendi lá, muito útil nos dias de hoje, né? Essa jovem lá estava acreditando nesse poder judiciário, acreditando nessa justiça, acreditando que era possível encontrar solução para a vida das pessoas de verdade nesse ambiente do direito, né? E eu formei em 2001 e essa formatura veio junto com aquilo que vou fazer, né? O que eu vou fazer? E aí eu e um colega decidimos montar um escritório, então, e não tínhamos dinheiro nenhum, zero dinheiro, né? E por que eu tô dizendo isso? Porque eventualmente você pode estar passando exatamente por esse momento, o momento da saída da formatura, sem ter muito ideia de como fazer. E aí o que a gente fez naquele momento? A gente fez um projeto para apresentar para o nosso ex-chefe e pedir para ele ser o nosso sócio investidor. E qual era o nosso projeto? A gente pediu um X de capital que nos sustentaria ali por 6 meses e o retorno de absolutamente todos os processos que a gente tivesse, a gente tinha que deixar para ele 33,3% durante 3 anos, né? A gente deu um nome bonito para esse projeto e tudo certo, vida que seguiu. Esse chefe foi muito legal conosco, ele tinha uma sala, acabou nos emprestando a sala, ele montou a sala para gente e nos deu uma carência ali para começar o pagamento então desses valores, porque naquela época, gente, era essencial ter escritório físico. Hoje eu posso dizer para vocês que eu não quero escritório físico de jeito nenhum, mas naquela época isso era muito importante. Então nós tínhamos que ter um lugar para chamar de seu. Fizemos aquilo e começamos a trabalhar muito, né? Aquele trabalho inicial, aceitando todos os tipos de clientes, recebendo ali, sem muito planejamento do que a gente ia captar e como que ia captar. Não tinha rede social para a gente poder se posicionar de um jeito mais estratégico. Então, participando de comissões da OAB, tudo isso. Fui convidada para dar aula na faculdade, comecei a dar aula na faculdade e tudo isso acontecendo. E aí, nessa época, gente, depois dessa primeira sociedade, eu migrei para uma segunda sociedade e nessa época o trabalho era aquele trabalho normal, né? Absoluto ali de recebe o cliente, precifica, passa a proposta, explica para o cliente como é que funciona, vai lá, faz a petição inicial, analisa os documentos, ajuização, vai despachar com o juiz, volta, enfim, essas coisas que vocês sabem muito bem como é que funciona, né? Acha que vai levar 6 meses para resolver uma coisa, quando vê, leva 2 anos. Isso aí.
Passei um monte de perrengue de precificação, não sabia nada disso. Errei, fui contratada para fazer coisas que eu não sabia muito bem como fazer. Errei na lida com o cliente, me senti super sobrecarregada, esgotada. Foi quando, então, nós ali naquele dia a dia da advocacia, que é o dia a dia da advocacia normal, acordando cedo, chegando cedíssimo no escritório, indo dormir super tarde, com o coração na mão, porque o despacho saiu errado, porque aquela decisão, meu Deus, que horror, vamos lá, vamos peticionar, etc e tal. Eu comecei a me sentir muito desconfortável, né? E foi então que eu comecei a fazer alguns exames de rotina e foi constatada na época uma doença autoimune. E aí, gente, eu gostaria de conseguir engravidar algum dia na vida. E a coisa que a médica me disse foi que com essa doença autoimune eu provavelmente não conseguiria engravidar. E aí, gente, eu comecei a questionar todos os paradigmas da minha vida, porque eu trabalhava praticamente 60 horas por dia, isso é verdade, eu não vou negar para ninguém, porque era assim que era, eu trabalhava no escritório, ainda dava aula à noite e tinha ali a minha rotina para conseguir dar conta. E aquele diagnóstico me fez parar e eu literalmente estava morrendo de trabalhar. Ela me disse que se eu não fizesse tratamento, se não fizesse a rádio, eu provavelmente teria alguma consequência grave, um infarto, alguma coisa assim. Então, para vocês terem uma ideia, era um medicamento para estabilizar uma questão significativa relacionada à questão da própria doença, um medicamento para fazer o controle cardíaco. Então, assim, eu tinha menos de 40 anos e eu estava tomando ali um monte de medicamentos. E aí, gente, eu comecei a pensar muito sobre o que eu queria para mim, sabe? Sempre gostei de estudar, sempre gostei de me qualificar, fiz o mestrado, fiz o doutorado, e sempre trabalhando, sempre assim envolvida com essas questões, nunca larguei a prática profissional, sempre queria advogar, mas eu tinha uma sensação ruim, um sufocamento. Parecia que meu trabalho não gerava impacto, sabe? Eu achava que ia fazer um divórcio de 6 meses, quando eu vi o divórcio levava 3 anos. Eu achava que eu ia fazer uma guarda que ia levar 1 ano e quando eu vi eu estava em 7 anos de processo com as pessoas brigando. Eu achava que eu ia fazer uma circunstância ali de resolver uma determinada situação patrimonial de um casal, que era só um financiamento imobiliário. Quando eu chegava lá tinha uma questão totalmente diferente. Então assim, sufocada, horrível, a doença mexeu muito comigo e eu comecei a questionar muito. Será que eu não sou boa? Cara, o que os colegas fazem? Será que eu sou a única incompetente aqui que não consegue tirar prazer dessa coisa da advocacia, sabe? Será que eu sou a única? Meus amigos, meus colegas estão lá, felizes da vida nos seus escritórios. Será que eles são satisfeitos? Será que eles conseguem advogar? Eu não conseguia, gente. Eu não dava o resultado esperado e eu tinha sempre a sensação que alguém estava indo melhor que eu e que eu estava errada. Eu queria que as pessoas se conversassem, eu queria que as pessoas resolvessem as coisas de outro jeito. Eu olhava para aquilo e eu via aquilo tudo errado, vocês entendem? Eu queria tanto de briga, aquelas crianças no meio de pais malucos disputando coisas, os filhos se disputando quando o pai morria na sociedade empresarial. Então, tipo assim, pra mim era tudo muito esquisito. E eu, gente, nunca gostei de briga. Eu sempre achei que a gente precisa ter um grau de maturidade possível para se colocar conversando perante as coisas. E aí, desse momento de crise, doente de advogar, doente dessa coisa, tendo que parar, fazendo a radiação, fazendo o tratamento para dar conta daquilo tudo e com risco de não poder nunca mais engravidar, sabe? Eu parei e pensei, cara, quem tá errada sou eu que tô errada, tô vivendo errado. Por que eu tô conversando com você sobre isso? Porque essa ideia que eu quero propor aqui para vocês é exatamente isso. Ela vem de ter se sentido completamente sufocada com essa advocacia tradicional que tenta embrulhar para a gente num pacotinho e dizer que a gente tem que ser, sabe? E aí eu me dei conta que eu não tinha que ser nada. Que se eu não encontrasse um jeito de advogar diferente, um jeito de advogar completamente diferente daqueles, eu não queria mais isso para mim. Pensei, vou fazer outra coisa, vou abrir uma quitanda, vou fazer arquitetura, vou fazer qualquer outra coisa, porque isso aqui eu não suporto mais, eu não suportava, gente. Eu acordava no meio da noite para ir checar a prescrição, isso é verdade, eu fui lá fazer isso, sabe? A empresa de segurança ligou para o meu celular, porque tinha alarme. Doutora, a senhora que tá aí, sim, sou eu mesmo. Eu comecei a pensar que eu não tinha que nada. E que aquela embalagem da advocacia que vendiam para mim, que tinham vendido para mim, estava errada. E que se aquilo não tivesse errado, eu que não queria aquilo, entendeu? Eu ia fazer outra coisa. E aí eu descobri um jeito diferente de advogar, que foi a advocacia leve, que vocês devem ter me visto falar, é advogar de um jeito diferente. E nessa pegada da advocacia leve, gente, que é uma advocacia consensual, uma advocacia preventiva, uma advocacia criativa e totalmente de excelência, eu descobri, gente, uma zona altamente rentável, que é praticamente o oceano azul de uma advocacia e que a maioria dos advogados desconheciam. E como é que eu
conheci isso. O pai de um grande amigo me chamou, um rapaz, um senhor do direito societário, me chamou e disse assim: Simone, eu quero conversar contigo, eu tô com uns clientes aqui, eu não tô entendendo muito a questão sucessória. Tu atende comigo e vamos conversar. E aí nós conversamos e ele olhou para mim, viu meu atendimento. Quando acabou o atendimento, ele me chamou. Quer dizer que todas as orientações que eu dei para meus clientes até hoje, com esse novo Código Civil, estão erradas. Que esse negócio da separação de bens não é bem assim, e no caso de morte, a orientação que eu dei vai dar o exato efeito oposto. É isso mesmo. E eu disse, é isso mesmo. E ele olhou, cara, muito obrigada por estar aqui, porque tu é uma guria jovem, mas tu tá me dizendo uma coisa que ninguém teve coragem de me dizer, que eu tô errado. E aí eu percebi, gente, que existe uma área que é uma área totalmente inexplorada e é uma área não povoada por ninguém, porque ou a pessoa é da área de família e sucessões, ou a pessoa é dessa outra área do empresarial. E essa área que é a zona do Oceano Azul é a área da proteção do patrimônio, família e empresa. E por que isso é inexplorado, gente? Porque as pessoas costumam ficar em seus guetos jurídicos. Então, quando eu percebi que faltava um profissional que conseguisse conversar com os dois lados, que conseguisse usar a lógica do direito de família e sucessões, que é a minha grande expertise, certo? Eu preciso que fique muito claro, e traduzir isso no contexto do ambiente empresarial, para que os advogados de empresarial entendam os riscos das coisas que eles estão fazendo nos contratos sociais e nos pactos parasociais, e não saiam por aí fazendo aquilo que eles entendem que seja o adequado, mas nos olhem como pessoas respeitáveis a dar opiniões e estar em conjunto no planejamento patrimonial, protetivo e sucessório dessas entidades. É disso que eu tô falando. E aí, gente, junto com esse caso, primeiro, assim, nós atendemos muitos outros casos. Agradeço muito por ele ter me dado a oportunidade de começar nessa área, né, que é a área da proteção do patrimônio, família e empresa, e ter dado a oportunidade aí de ter ajudado de verdade muitas e muitas famílias. E aí você pode estar pensando assim, né, nesse lugar, eu não era bem remunerada, eu não era bem reconhecida, eu sempre fui dedicada, mas não recebia a remuneração que eu achava que devia receber, sabe? Porque eu tentava me encaixar num modelo de advocacia completamente equivocado, que é um modelo lá do Poder Judiciário, que respeita o tempo do judiciário, que a agenda é do judiciário e que faz coisas a partir de um paradigma totalmente judicial. E eu não era essa advogada conflitiva, geradora de barracos, vamos dizer assim. E aí depois, gente, eu me dei conta que essa área aqui, que é a área da família e da empresa, dessa proteção aí do patrimônio, família e empresa, fez toda a diferença. E aí eu fiquei pensando, mas Simone, proteção, patrimônio, família e empresa, né? Por que que isso gera ganhos diferentes? Por que que essa área é uma área tão importante? Porque falta algum profissional que consiga enxergar esse processo como um todo. Falta um profissional que consiga estabelecer esse diálogo e entender como é que essas coisas funcionam. E para o cliente que tem empresa, gente, ele já está acostumado com um budget de pagamento diferente da pessoa física regular. Então, é uma área de extrema excelência, de altíssimo reconhecimento e de um impacto muito grande na nossa vida. E aí, gente, eu pude exercitar a advocacia leve, que é essa advocacia, a gente se sente muito mais realizado e muito mais reconhecido pelo nosso saber, que é uma advocacia preventiva, é uma advocacia que se coloca na organização antecipada das coisas e não espera as coisas acontecerem e estourarem para ir lá para o Poder Judiciário brigar na frente de todo mundo. Então, eu descobri que aquele jeito de advogar não era para mim, que o meu jeito de advogar era um jeito que precisava ser leve, porque senão não servia. E mais do que isso, que precisava ser de excelência, numa área de altíssimo reconhecimento. Porque eu também estava farta de fazer aquele mais do mesmo, que não fazia a menor diferença perante o judiciário se a minha petição era excelente ou se a minha petição era mais ou menos. Então eu quero te convidar a conhecer essa questão aí dessa proteção patrimônio, família e empresa. E eu tinha perguntado lá, né, por que a proteção patrimônio, família e empresa? Simone, só questões patrimoniais? E aí numa conversa com o Rafael me disse assim: Simone, pensa bem comigo, qual é o maior patrimônio que uma família tem? É recurso financeiro? Eu já te conheço, eu sei que não é. Então, quando você fala da proteção do patrimônio, família e empresa, você tem que se afastar do sentido jurídico. Você está falando do maior patrimônio das pessoas, que começa com a sua própria família, os seus entes mais queridos de afeto.
se prolonga para as relações mais importantes e chega sim na esfera patrimonial, mas somente no terceiro lugar. E aí com essa conversa com o Rafael, a minha vida toda mudou. E aí eu disse assim, não, tem toda a razão, eu quero trabalhar com essa área mesmo da proteção, patrimônio, família e empresa. Então convido vocês a conhecerem meu perfil no Instagram, que é @SimoneDacinariCardoso, bem complexo, né? Com 2 S's ali. Tem muito conteúdo interessante exatamente sobre essa zona aí azulada, né? Acinzentada, essa zona que tem um tantinho de família e um tantinho de empresa a ser explorado e que a maioria das pessoas ou opera muito bem com uma ou opera com a outra. Então, o meu convite é de unir essas áreas para que a gente se torne especialista de fato nesse assunto. E não meramente alguém que tenha tido uma mera ideia, quem sabe eu sei como é que funciona. Espero que tenha inspirado alguém a tomar decisões aí que fazem mudança de vida efetiva e não meras decisões simplistas, né? E se a minha história ajudou vocês, enfim, não sei se vocês sabiam que isso tinha acontecido, mas essa é a minha história. Um grande, grande abraço e foi uma alegria poder ter estado aqui com vocês hoje.